Boa tarde, oitavo ano, tudo bom? Hoje nós teremos mais uma aula de arte remota. Sejam bem-vindos à nossa aula. E hoje nós iniciaremos um novo capítulo, o capítulo 5 do nosso livro didático. Então peço que, por favor, vocês peguem o livro de vocês e abram na página 51, onde inicia o capítulo 5, que tem como tema a mágica do teatro de bonecos. Nós falamos no capítulo anterior sobre a máscara como representação de um personagem. E agora nós vamos ver como acontece essa representação por meio de bonecos. A arte dos bonecos, ela tem uma longa história e está presente praticamente em todas as culturas do mundo, certo? Então, trabalhar com bonecos inclui desde a produção desses bonecos, né, desde a parte primária de fazer os bonecos, como de montar as representações, construir o cenário, construir o texto, colocá-los em cena, certo? Então, não é apenas pegar o boneco, envolve todo um trabalho artístico, certo? E ser um bonequeiro, que é quem cuida do boneco, é uma parte e uma meta magnífica, porque exige muita técnica, né? Então, é um trabalho que muitas vezes está relacionado com levar a alegria, tanto para adultos quanto para crianças, para idosos. Então, existem vários grupos de bonequeiros, né, que se apresentam em lugares como hospitais, asilos, orfanatos, e eles fazem isso com patrocínios que eles recebem para a construção dos bonecos e também trabalham como voluntários, né? Ou seja, eles estão levando alegria sem receber nada em troca. É uma maneira de eles fazerem um trabalho, né, pensando na parte social, na verdade, pensando não apenas em si, mas pensando também no outro. Então, um trabalho belíssimo. E a primeira coisa que se tem que fazer para chegar a essa profissão de bonequeiro, né, a primeira coisa é você participar de cursos de arte dramática, que é a arte teatral, ou também cursos de interpretação, né, porque o que você vai estar fazendo ali é uma encenação, tá bom? E aí nós vamos conhecer um pouco dos vários tipos de boneco que existem e as várias formas de manipulação, certo? O que é a forma de manipulação? É a maneira como o bonequeiro ele vai realizar os movimentos com o boneco, né? Vai fazer o boneco se movimentar, certo? Então, entre esses tipos de boneco que nós vamos conhecer, existem os que possuem boca articulada, certo? Que eles podem realizar movimentos de abrir e fechar a boca, para fazer o movimento de falar, né? Para representar o movimento de fala. E nesse tipo de boneco que tem a boca articulada, que é o mais utilizado, ele é muito utilizado pelos ventrílocos. Quem são os ventrílocos? São os artistas que manipulam esses bonecos e emprestam a sua voz, a sua fala ao boneco. Então, são pessoas que conseguem falar sem abrir a boca, tá? O som sai e você não imagina que é aquela pessoa ali que está falando. Então, exige técnica para essa atividade de ventríloco, né? Então, essas técnicas, elas fazem com que a fala dele, né, do ventríloco, seja quase imperceptível, certo? Que vai demonstrar que o som está sendo emitido pelo boneco. Então, nós temos um famoso ventríloco que já faleceu, certo? Que é o Oscarino e o boneco Peteleco, que é o que vocês estão vendo agora. Então, eles possuem uma parceria de quase 60 anos e eles foram considerados em 2016 Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas, isso mesmo, que foi um prêmio de reconhecimento pela participação tanto de Oscarino quanto de Peteleco. Eles participaram do imaginário da cidade de Manaus. Então, Oscarino ele tinha essa técnica de ventríloco e construiu seu boneco Peteleco, né? Então, Oscarino ele era amazonense de Paraná do Chiborema, então perto do Rio Solimões, né? Mais precisamente
pelaquela região, e ele começou essa arte de produzir bonecos e também de emprestar a sua voz aos bonecos aos 15 anos de idade. E aos 20, ele começou a se apresentar com o Peteleco, que foi o seu quarto boneco ventríloco, tá certo? Então, ele é um símbolo para nós do teatro de bonecos. No livro de vocês, na página 52, tem explicando que é a ventriloquia, certo? Que é a técnica que o ventríloco projeta a sua voz, né, sem abrir essa boca ou sem mover os lábios, de maneira que o som pareça vir de outro lugar, que é atribuído ao boneco. Então, exige realmente técnica. Vocês vão fazer a leitura desse pequeno texto e responder a questão da página 52, que é daquele quadrinho sobre o tema Penso. E lá traz a seguinte pergunta: quando pequeno, eu costumava brincar com bonecos e imaginar, e vocês irão completar, tá? Essa questão de bonecos, ela remota muito à nossa infância, né? Porque geralmente, praticamente todo mundo já brincou de bonecos alguma vez na vida, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui o que vocês imaginavam. Quando eu era criança, eu brincava muito de bonecos, né? De bonecas. E eu lembro bem que minha mãe sempre contava que as bonecas da época dela eram feitas com sabugo de milho, com o milho, né, quando ele tá crescendo, ele tem tipo um cabelinho, então elas faziam as bonecas com aquilo. Outros diziam que fazia bonecos de barro, bonecos de madeira. Então, existem várias técnicas do imaginário na nossa infância com a brincadeira de bonecos, tá bom? Então, vocês respondam a página 52. E aí, nós vamos para a página 53 agora do nosso livro didático. Ele traz uma atividade, que é o quadro Registre Suas Ideias, que é bem interessante, que nós iremos realizar, tá? Então, lá pede para a gente fazer um mapa sobre o teatro de bonecos no Brasil. Então, pede para a gente dividir a turma em grupos, mas como nós estamos em aulas remotas, não estamos com aulas presenciais, essa atividade de fazer essa apresentação das pesquisas encontradas, ela vai ficar muito limitada. Então, o que nós vamos fazer? Você vai escolher uma região do Brasil, você vai escolher Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste ou Sudeste, uma região do Brasil. No caso, eu até pretendo que vocês escolham mais a nossa região, que é o Nordeste, tá? E aí você vai pesquisar sobre grupos ou artistas individuais que trabalham com o teatro de bonecos na nossa região, pesquisar as tradições de teatro, os locais em que costumam acontecer essa apresentação e as imagens, tá? Então, essa pesquisa vocês irão realizar no caderno, tudo bem? Com cabeçalho, escrever com letra legível, certo? Bem organizado. Fotografar e me enviar, tudo bem? E aí nós vamos para o texto, o que as outras pessoas pensam sobre teatro de bonecos. Então, nós já vimos, né, há um pouco atrás, que desde as épocas bem remotas, que se é trabalhado com teatro de bonecos. E com o passar do tempo, eles foram se aperfeiçoando em técnica, materiais que são utilizados para construir os bonecos, mas o certo é que ele nos acompanha desde muito tempo, certo? Então, acredita-se que os homens lá, os nossos primitivos, os nossos ancestrais, eles se encantaram com a sombra, né? Então, quando eles se moviam, que viam sua sombra, eles resolveram, então, criar uma espécie de teatro com os dedos, né? O teatro de sombras, que eles nem sabiam ainda dessa nomenclatura. E aí eles usavam diversos materiais, animais, objetos, porque eles perceberam que todos os objetos refletiam a sombra, tá? Depois, com o passar dos anos, começou-se a existir os bonecos feitos de barro, de madeira, de panos, e aí surgem os teatros de bonecos, né? Porque já existia a dramaturgia, então surge o teatro de bonecos. Os povos egípcios, chineses, indianos, gregos, eles utilizavam esses bonecos em espetáculos que eram considerados sagrados, onde era possível
eles representarem as suas divindades, falando e interpretando. Então, eles utilizavam os bonecos para esse tipo de encenação. Na Idade Média, né, eles começaram a utilizar os bonecos para criticar as severidades religiosas que aconteciam, e por isso eles foram perseguidos, né? Então, eles não poderiam trabalhar com tanta irreverência e espontaneidade, né? Na verdade, eles até tiveram essa característica, né, expressiva nessa manifestação artística, mas eles foram barrados aí, certo? Isso lá na Idade Média. Ao Brasil, né, nosso país, os bonecos chegam pelos colonizadores, só que, né, tem relatos e fatos que comprovam que os nossos nativos, que eram os indígenas, eles já confeccionavam esses bonecos, né, e eles imitavam o movimento dos homens e dos animais. Então, eles já construíam os bonecos à maneira deles, certo? E aí, quando os portugueses trazem os bonecos deles para o nosso país, é no Nordeste que o teatro de bonecos ele aparece com mais notoriedade, né? Ele começa a ter um grande espaço, principalmente lá na região de Pernambuco, isso lá por volta do século XIV, mais ou menos. E aí ele recebe o nome de Teatro de Mamulengos. E aí eles vão apresentar-se em situações cômicas e sátiras também. Então é uma maneira de levar alegria para o povo. Segundo Câmara Cascudo, no Dicionário do Folclore Brasileiro, os mamulengos entre nós são mais ou menos o que os franceses chamam de marionete ou polichinelle. Então, para nós, os mamulengos, né, eles são um tipo de boneco que os franceses também utilizam e chamam de marionete, né? Então, nós vamos falar de um grande mamulengueiro, que foi Januário de Oliveira, o mestre Ginu, que nasceu em Recife, no Pernambuco, e era conhecido como o professor Tiridá, que era o nome do seu boneco mais famoso. Então, ele fazia espetáculos que eram irradiados por um alto-falante, né, com um microfone pendurado no pescoço, e tudo que ele usava era cômico, para realmente chamar a atenção, e o conteúdo, ele tinha um forte conteúdo moralista e crítico. Então, ele usava a arte do boneco de maneira cômica, mas sempre com uma função social, certo? Então, ele era um bonequeiro que executava todas as etapas da arte, né? Como eu falei para vocês, ser um bonequeiro envolve desde a confecção do boneco até a criação e a apresentação, tá bom? Ele tinha uma grande habilidade e ele conseguia fazer espetáculos que ele manipulava vários bonecos ao mesmo tempo. Então, era uma técnica, né? Uma habilidade que ele tinha com essa representação. Em Olinda, no Pernambuco, em 94, foi criado o Museu do Mamulengo, que é conhecido também como Espaço Tiridá, né, que foi em homenagem ao mestre Ginu. E aí é retratado, por meio desses mamulengos, os aspectos sociais e culturais de quem? Nosso, do povo nordestino. Então, o museu ele conta com mais ou menos 1.200 bonecos antigos e contemporâneos. Então, aí nós temos um documento, né, que leva a arte nordestina também para essa encenação teatral realizada com bonecos, no caso, os bonecos do mestre Ginu, né? Então, vocês estão vendo agora, né, a imagem desses bonecos que são feitos de madeira entalhada ou de papel machê, e aí eles são presos com fios e com uma abertura, né, para colocar as mãos. Os ventrílocos, eles dão vida aos bonecos. Então, são pessoas que têm uma capacidade, uma habilidade de transmitir uma mensagem utilizando os bonecos. E eles transmitem mensagens importantes, que exigem, né, conhecimento, de maneira cômica, que faz as pessoas se apaixonarem pelo teatro de bonecos, certo? E aí nós temos agora mais na contemporaneidade, no Brasil,
um grande impulso na arte de bonecos. Então, foi reconhecido como uma forma de cultura e arte, certo? E aí nós temos o exemplo do Giramundo, que é um grupo de teatro que foi criado na década de 70 por alguns artistas plásticos, entre eles Álvaro Apocalipse, Teresa Veloso e Maria Antonieta Martins. Então, eles construíram um acervo, né, de mais ou menos aproximadamente 1.500 bonecos, com mais os objetos de cena, com o cenário, certo? Então, ele possui uma sede, que é constituída por museu, escola e estúdio de animação em Belo Horizonte. Eles realizam pesquisas em vídeo, animação, tudo isso desde 2001. E eles intercalam, né, teatro, dança, cinema, música e arte cinética. Então, eles já produziram cerca de 34 espetáculos teatrais e tem como um dos mais importantes impulsos, né, conservar suas origens e tradição do teatro de bonecos, mas tudo sem perder a criatividade, certo? Então, vocês estão vendo a imagem de uma apresentação teatral do grupo Giramundo. E é um trabalho bem interessante. Tudo que envolve a parte cultural tem esse objetivo de deixar viva essa tradição, de dar continuidade, é muito interessante. Para nós, para as gerações futuras também conhecerem o nosso modo de viver, a nossa maneira de entreter, tá? E aí nós vamos conhecer agora algumas técnicas mais conhecidas de teatro de bonecos. Então nós temos primeiro as formas animadas, que são a união do teatro de bonecos com máscaras e objetos. Então aqui nós podemos confeccionar bonecos com máscaras e vários objetos. Formas animadas porque eles vão ter um movimento dentro da apresentação. Temos também as mãos animadas, que eles vão representar figuras, onde eles utilizam as mãos com pintura na mão, algum adereço, né? Eles colocam algum instrumento na mão e vão fazendo esse movimento, tá? Tem o fantoche, que é o mais conhecido por nós aqui na nossa parte da região do Maranhão, ou boneco de luva, né? Então, a gente vai calçar ou vestir o boneco, né? Por que calçar também, não é? Alguns são feitos com meia, são colocados cabelos, os olhos, dado características, cores, e alguns também são industrializados ou são feitos por profissionais, né? Então, é aquele fantoche que a gente coloca a mãozinha dentro, veste, e com a nossa mão a gente vai fazer os movimentos da boca articulada do boneco. Nós temos a marionete, que é o boneco movido a fio, como vocês estão vendo aí. Então, tem que ter alguém para movimentar esse boneco com o fio, tá? Nós temos o boneco de sombra, e aí nós temos uma figura, articulável ou não, e vai ter a projeção da luz para ter a sombra, tá? Temos também o boneco gigante, que são construídos com mais de 2 metros de altura, geralmente são utilizados em manifestações folclóricas e espetáculos de rua. Nós temos os mais conhecidos, os bonecos de Olinda. E tem o Burancu, que é origem japonesa, né? A manipulação direta do boneco. Então, 3 ou mais pessoas que manipulam e controlam as partes do boneco. Nós temos também o boneco de vara, que é o boneco manipulado com o uso de varas ou varetinhas, certo? Então, nós conhecemos um pouco sobre o teatro de bonecos, como que ele chegou ao Brasil, e agora nós iremos responder também a atividade da página 56, tá? Lembrando que nós responderemos apenas a primeira e a segunda questão. A terceira questão nós não iremos fazer agora, tá? Então, só a segunda questão. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.